A Terra tremia ao amanhecer de 27 de julho de 2025, quando os primeiros raios de sol romperam a névoa matinal sobre o leste da Ucrânia. O barulho pesado de motores e lagartas se aproximava como um trovão distante. Uma enorme coluna de veículos blindados avançava para o oeste, mas não eram os tanques russos a que as forças ucranianas já estavam habituadas ao longo dos anos de guerra. Nas suas laterais, ostentavam sinais evidentes da Coreia do Norte. Pyongyang, que até então permanecia na sombra, entrou agora ativa e abertamente no jogo. A inteligência informou que mais de 600 tanques de combate, T-90, 40 veículos blindados e 800 soldados de elite foram mobilizados para o ataque. 80 drones kamikaze avançavam à frente rápidos e voando baixo equipados com explosivos capazes de penetrar em bunkers fortificados. Foi a primeira vez que a Coreia do Norte enviou um grupo de ataque mecanizado totalmente integrado para território estrangeiro. Washington e Bruxelas acompanharam os acontecimentos em tempo real, uma vez que o avanço das tropas norte-coreanas na Europa levou a uma nova escalada. Numa conferência de imprensa matinal, o presidente dos US, Donald Trump, afirmou que a América não permitirá que o equilíbrio de forças na Europa Oriental seja violado, mas não fez promessas concretas de apoio. Esta declaração cautelosa foi discutida no Congresso e na OTAN. Alguns viram nela pragmatismo, outros fraqueza, especialmente à luz da crescente agressão dos regimes autoritários. O comando ucraniano já sabia que não se tratava de uma operação de reconhecimento. Era uma invasão em grande escala, destinada a causar um efeito psicológico e uma rápida ruptura. De acordo com a Reuters e a BBC, Pyongyang esperava não só apoiar Moscovo, mas também demonstrar a sua capacidade de projetar força a milhares de quilômetros das suas fronteiras, desafiando os Estados Unidos e os seus aliados. À primeira vista, a Ucrânia não poderia deter tal quantidade de força viva e blindados no campo. Mas o que o inimigo não esperava estava escondido sob espigas douradas de trigo e estradas estreitas. Para transformar 3 quilômetros quadrados de terra numa armadilha mortal, o general Nikolai Shevchenko e a sua 93ª Brigada Mecanizada passaram 17 noites. Mais de 40 mil minas antitanque foram colocadas em áreas específicas usando sensores de pressão, disparadores infravermelhos e sensores sísmicos. Durante esta operação, os engenheiros da NATO ajudaram a desenvolver um plano para os chamados corredores de confiança, passagens estreitas e seguras que deveriam confundir o inimigo e levá-lo diretamente para o centro do campo de morte. O primeiro tanque norte-coreano cruzou a fronteira invisível às 7h03 da manhã. Em apenas alguns segundos, uma explosão surda lançou 65 toneladas de aço para o ar, projetando a torre 15 metros para o lado. 17 tanques foram destruídos em 4 minutos, sem que as tropas ucranianas tivessem disparado. Os operadores dos drones observavam o que acontecia em imagens de termovisão no quartel-general, longe da linha da frente. As coordenadas de cada explosão eram atualizadas em tempo real, preparando o terreno para a fase seguinte, um ataque relâmpago, que deveria não só parar o avanço, mas também repeli-lo. A defesa ucraniana passou para a fase seguinte, quando parecia que o inimigo já tinha perdido velocidade. Embora a armadilha estivesse perfeitamente camuflada, sob uma aparência rural tranquila, isso era apenas o começo. O objetivo principal não era apenas danificar o equipamento, mas também destruir a estrutura do ataque para transformar o plano bem elaborado de Pyongyang numa fuga desordenada. Os campos minados foram construídos de forma que cada setor de destruição bloqueasse o adjacente, e as explosões ocorriam em cadeia, desorientando as tripulações, segundo o Defense Express e a DW. Os engenheiros da 93ª Brigada utilizaram um tipo invulgar de minas antitanque com sensores magnéticos que reagiam à alteração do campo eletromagnético do equipamento blindado.
Isto tornava as minas quase indetetáveis pelos sistemas de detecção convencionais. Os sapadores ucranianos deixaram várias passagens estreitas que conduziam ao interior do campo para criar crateras, nas quais as colunas norte-coreanas eram puxadas. Este método tático, conhecido na OTAN como armadilha para destruição, aumentava a densidade de destruição e impedia o inimigo de se mover. Por ordem do comandante, a contraofensiva começou às 7h15, exatamente 12 minutos após a primeira explosão. 32 tanques T-84 Oplot avançaram de 3 direções camufladas a sul da faixa de mata a oeste, por trás de uma cadeia de colinas e de uma rua rural com casas vazias. O ar da manhã cortava os seus motores, e a blindagem com inserções de cerâmica brilhava ao sol. 10 obuses autopropulsados, 2 S-22 Bogdana, que já estavam carregados com projéteis corrigidos por GPS com precisão de 1,7 metros, ajudavam. Plataformas móveis de defesa antiaérea com canhões CHVA-6 de 6 canos, capazes de disparar até 4.000 projéteis por minuto, estavam posicionadas nas laterais. Percebendo que estavam numa armadilha mortal, as tripulações norte-coreanas tentaram virar as torres e assumir uma posição defensiva, mas já era tarde demais. Como resultado do primeiro disparo, um dos Oplots perfurou 2 veículos blindados, e o segundo pegou fogo antes de parar. Após o primeiro ataque, 33 drones kamikaze apareceram no céu. 47 drones foram abatidos em 4 minutos, e as suas explosões foram dispersadas ou refletidas pela blindagem reativa, apesar de terem se lançado contra os tanques ucranianos em avanço, graças ao eficaz sistema de defesa antiaérea. Os sistemas de guerra eletrônica Bukovel-M da Ucrânia cegaram os 6 aparelhos restantes e enviaram-nos para quintas abandonadas. Às 7h23 da Cordilheira Oriental, a 600 metros do campo de batalha principal, os obuses Bogdan abriram fogo de barreira contra as unidades do governo norte-coreano que recuavam. Um dos projéteis destruiu um oleoduto e, como resultado do incêndio, 3 ambulâncias foram atingidas. Segundo oficiais ucranianos que estavam no local, o ânimo do inimigo estava completamente abatido. As colunas que até pouco tempo atrás estavam unidas, agora se dividiram em grupos dispersos, tentando escapar do cerco de fogo. Foi nesse momento que o comando ucraniano decidiu passar para a fase final, o cerco total. Às 7h27 da manhã, entraram em ação aqueles que estavam escondidos camuflados no campo e na floresta durante todo esse tempo. 850 soldados ucranianos saíram de trincheiras preparadas com antecedência, galpões destruídos e canais de irrigação. Esses soldados passaram mais de 36 horas sem se mover, escondidos por redes de camuflagem e com biosensores que controlavam a sua temperatura para que os drones não os detectassem. Lançadores de RPG-29, equipados com ogivas em tandem, capazes de perfurar 600 milímetros de blindagem reativa, estavam na frente. Grupos de atiradores com miras térmicas dos AVX seguiam-nos, identificando os comandantes através de marcas infravermelhas nos seus capacetes. Cada morte de um oficial destruía a cadeia de comando e levava as unidades da RPD a um caos ainda maior. Nas flancos, grupos de guerra eletrônica usavam silenciadores portáteis Toucanman para impedir as equipas de drones de reconhecimento e comunicação. Ao mesmo tempo, começou um ataque em grande escala com drones de correção usando morteiros. As minas caíam exatamente no caminho de retirada do inimigo, impedindo-o de se reagrupar. A tentativa dos norte-coreanos de se fixarem atrás de uma casa de fazenda destruída resultou em catástrofe. Um tiro direto de um RPG no compartimento de munição de um caminhão causou uma explosão, uma coluna de fogo se ergueu 3 andares acima e a onda de choque quebrou as janelas da aldeia vizinha.
Ainda antes do início da batalha, uma unidade da 3ª Divisão Aerotransportada de Reconhecimento da Ucrânia conseguiu chegar à retaguarda do inimigo através de antigos túneis de drenagem soviéticos e fixou-se atrás das forças em retirada. O resultado foi um clássico anel tático com fogo cruzado do inimigo. Mais de 120 soldados norte-coreanos foram neutralizados em 6 minutos. Em pânico, alguns largaram as armas e levantaram as mãos, enquanto outros tentavam rastejar para a mata, mas lá foram recebidos por metralhadoras e atiradores. Foi nesse momento que ocorreu o episódio que mais tarde se tornaria um dos maiores sucessos operacionais da guerra. Os combatentes ucranianos encontraram um oficial ferido com um relógio GPS russo no pulso nos destroços de um veículo de comando da Coreia do Norte. A verificação biométrica confirmou que se tratava do comandante do 42º Área do Regimento Blindado, o coronel Kim Song-ho. Embora ele tentasse passar-se por um soldado raso, o cap de oficial escondido sob o colete à prova de balas ficou à mostra. Junto com ele foram encontrados SSDs criptografados com planos de operações para 72 horas e mapas da localização de 4 regimentos norte-coreanos na região da Frente de Azov. Analistas da OTAN acreditam que esses dados poderiam alterar a distribuição das forças em várias direções ao mesmo tempo. Apenas 85 minutos depois de o primeiro tanque da RPDC ter cruzado a linha, o seu ataque transformou-se numa força organizada às 8h05 da manhã. No chão restavam apenas os destroços em chamas dos veículos, armas espalhadas e grupos isolados de prisioneiros, enquanto a rádio silenciava. A reação da comunidade internacional foi rápida e complexa, pois essa batalha teve consequências psicológicas e táticas. De acordo com a BBC e a Reuters, as perdas da Coreia do Norte foram de mais de 400 veículos blindados destruídos e 230 militares mortos ou capturados, o que representa uma perda catastrófica para o exército considerado invencível na sua esfera de influência regional. A Coreia do Norte permaneceu oficialmente em silêncio por mais de 36 horas. Nem os meios de comunicação estatais, nem tentativas de justificação foram feitas. Analistas ocidentais relataram escândalos internos na liderança da RPDC. De acordo com informações dos serviços secretos, 3 generais foram destituídos e detidos, e um deles foi preso quando tentava fugir da capital. Em Kiev, a situação foi avaliada com cautela. No hospital militar de Mikhailovskaya, os médicos trataram soldados ucranianos e norte-coreanos feridos, demonstrando que, apesar da guerra severa, a humanidade não foi esquecida. Uma das fotos mais comentadas rapidamente se espalhou pelas redes sociais e provocou discussões acaloradas tanto na Rússia quanto no Ocidente. Nela, um capitão ucraniano dá água a um recruta norte-coreano queimado. As respostas dos líderes mundiais foram diferentes. Em avaliações anteriores, Donald Trump foi cauteloso, apelando para o reforço da NATO e a ampliação das sanções, embora anteriormente tivesse enfatizado a necessidade de conter os esforços da Rússia e da Coreia do Norte. Entretanto, críticos dentro dos Estados Unidos destacaram a indecisão do governo em relação ao apoio à Ucrânia, apontando a falta de ações concretas e recursos necessários para combater o perigo crescente. A coligação europeia intensificou a pressão diplomática sobre Pyongyang e Moscovo acelerou os esforços para fornecer armas mais modernas a Kiev e, ao mesmo tempo, reforçou as medidas econômicas. Na Alemanha, França e Polônia, continuam as discussões sobre o grau de dureza e rapidez da resposta à expansão militar dos regimes autoritários na Europa Oriental. Esta batalha mostrou-nos que nos conflitos modernos, o que importa é o planeamento correto, a superioridade técnica e a resistência moral, e não apenas o número de tropas.
Não foi a força, mas a capacidade de prever as ações do inimigo e de usar os seus próprios erros que permitiu à Ucrânia reverter a situação. Qual será a reação de Pyongyang? O Ocidente será capaz de se unir em torno de Kiev ou Moscovo, poderá tirar partido da situação. Nos próximos meses, o futuro da região será determinado por estas questões pendentes. Após um dos episódios mais impressionantes desta batalha, foi realizada uma análise aprofundada das conclusões e lições estratégicas. O comando ucraniano transformou um espaço aberto numa zona de obstáculos intransponíveis, graças a um reconhecimento rápido e preciso, que lhes permitiu construir uma rede profunda de emboscadas e campos minados. As guerras dos nossos dias não são apenas ataques físicos. Elas também incluem a competição por conhecimento, tecnologia e sustentabilidade. As forças ucranianas demonstraram que um planeamento metódico, apoiado por informações e assistência técnica dos aliados ocidentais, pode neutralizar a superioridade numérica, mesmo de um exército tão poderoso como o norte-coreano. Apesar do sucesso, permanecem questões em aberto. Até que ponto os líderes políticos do EUA estão dispostos a apoiar Kiev a longo prazo? Apesar de Donald Trump afirmar a sua determinação em palavras, ele é frequentemente criticado por sua política ambígua e inconsistente que pode enfraquecer a frente comum dos países ocidentais. No entanto, a crescente atividade da China, bem como o fortalecimento das relações militares entre Pequim e Moscovo, levantam a questão de saber se o Ocidente será capaz de formar uma coligação eficaz, apesar dos muitos problemas e divergências internas. Neste contexto, a Ucrânia é não só um local de conflito, mas também um indicador do equilíbrio global de poder. É importante prestar atenção ao lado humanitário quando se trata de eventos específicos. As fotografias e os vídeos gravados durante o socorro aos inimigos feridos lembram que a guerra é, acima de tudo, um teste aos princípios morais e às almas humanas. Qual será o papel dos Estados Unidos no conflito no futuro? Trump e a sua administração manterão a sua posição cautelosa e ambígua? Ou passarão a apoiar mais decididamente? Como isso afetará a geopolítica global e o curso da guerra na Ucrânia? O último golpe desta batalha dá uma lição que mudará a forma como as guerras modernas são travadas. Os ucranianos demonstraram que a vitória é alcançada com sabedoria, paciência e humanidade, e não com força. A coordenação precisa entre as unidades, a integração de informações de inteligência e o uso de tecnologias modernas permitiram deter o poderoso avanço do inimigo e infligir-lhe perdas significativas. De acordo com as tendências globais, a era das operações mecanizadas em grande escala está a chegar ao fim. As vantagens informativas eletrônicas e táticas que permitem tomar decisões rápidas e têm um alto valor de erro irão crescer em conflitos futuros. A capacidade de manter a humanidade nas batalhas mais violentas também tem um significado moral. Essa harmonia torna a defesa da Ucrânia um exemplo para todo o mundo. No entanto, questões permanecem em aberto em escala global. Por quanto tempo o Ocidente será capaz de manter sua unidade e determinação? Apesar das divergências internas e das críticas à administração, Trump será capaz de prestar a ajuda necessária à Ucrânia. Como a guerra e a política mundial mudarão se este conflito se alastrar? As respostas a estas perguntas determinarão o futuro da Ucrânia e do mundo inteiro no século XXI. Como resultado, cada ação, iniciativa diplomática e vitória tática são de enorme importância. Quais serão as próximas ações das potências mundiais? Como a Ucrânia continuará sua luta pela independência e pelo futuro? Além disso, qual será o custo dessa escolha? Essas questões continuam no centro das atenções da comunidade internacional e exigem acompanhamento e análise cuidadosos.